Hoje de manhã, enquanto Teherã ainda estava em chamas dos bombardeios da madrugada, um homem abriu o computador e escreveu uma carta. Este homem não é jornalista, não é oposição, não é inimigo de Trump. É o homem que Trump escolheu pessoalmente para proteger os americanos de ataques terroristas. E o que ele escreveu nessa carta é tão explosivo que quando você terminar esse vídeo, vai entender por que essa guerra pode não terminar do jeito que ninguém planejou. Estamos no 18º dia de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Em menos de 2 semanas, o líder supremo Ali Khamenei foi assassinado. Teherã está sendo bombardeada toda noite e hoje, enquanto você assiste esse vídeo, mísseis iranianos caíram a metros do gabinete de Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, em Jerusalém. Mas só hoje aconteceram 3 coisas que ninguém conectou ainda. E quando você entender as 3 juntas, vai ver que essa guerra não é o que parece. Joseph Kent era o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, o cargo mais alto de inteligência contra ameaças terroristas no país. Trump o escolheu pessoalmente em fevereiro de 2025. Disse publicamente que Kent era a escolha certa, porque a esposa dele tinha sido morta lutando contra o Estado Islâmico. Hoje, Kent publicou a carta de demissão direto nas redes sociais, endereçada a Trump, sem filtro. E o que ele escreveu são palavras dele, não minhas. O Irã não representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano. Ele vai além. Diz que houve uma campanha de desinformação dentro do próprio governo americano para convencer Trump que o Irã seria fácil de derrotar, uma vitória rápida, um caminho limpo, e compara isso com o que aconteceu em 2003. Naquele ano, os Estados Unidos disseram ao mundo que o Iraque tinha armas de destruição massa, uma ameaça iminente. Invadiram o país inteiro para encontrá-las. Não encontraram nada. As armas nunca existiram. Aquela guerra custou 4.500 vidas americanas, mais de 100.000 civis mortos e durou 8 anos. Tudo baseado numa mentira construída por pressão política e inteligência manipulada. Kent está dizendo que o roteiro é idêntico, a mesma narrativa de ameaça iminente, a mesma pressão, o mesmo caminho. A diferença é que dessa vez o aviso veio de dentro, antes que seja tarde demais. Kent está dizendo que Trump e os Estados Unidos estão repetindo o mesmo erro. Mas antes de falar sobre quem mais está dizendo isso, você precisa entender o que Israel fez esta madrugada. Na madrugada de hoje, Israel realizou bombardeios em larga escala sobre Teherã, e o ministro da Defesa israelense fez um anúncio. O segundo homem mais poderoso do Irã, Ali Larijani, foi eliminado. Depois que o antigo líder do Irã foi assassinado em 28 de fevereiro, Larijani era o homem mais poderoso que restava no regime iraniano. Era ele que coordenava a resposta militar. Era ele que mantinha o regime funcionando. Na sexta-feira passada, ele ainda estava em público, discursando para multidões. 3 dias depois, morto num apartamento usado como esconderijo em Teherã, junto com o filho. Israel também declarou que matou o comandante das forças Basij, a milícia responsável por reprimir qualquer protesto interno no Irã. O Irã não confirmou nenhuma das mortes oficialmente. Com os 2 homens mais poderosos do regime mortos numa única noite, o governo iraniano fez algo que não víamos desde a Revolução de 1979. O regime iraniano convocou a população para protestar pelo Telegram. Pensa nisso por um segundo. O governo mais fechado do Oriente Médio, que cortou a internet durante protestos, que prendeu jornalistas, que reprimiu manifestações com violência, esse governo está pedindo ajuda num aplicativo de mensagens. Isso não é força, isso é desespero. E o homem que comandava a força responsável por reprimir esses protestos internamente acabou de ser declarado morto por Israel. Sem ele, quem garante que as ruas vão obedecer? Mas voltando para Kent, porque ele não está sozinho. Tucker Carlson, um dos maiores apoiadores de Trump, disse publicamente que essa guerra é de Israel, não dos Estados Unidos. Segundo a BBC, ele tentou pessoalmente convencer Trump a não entrar no conflito. Joe Rogan se posicionou contra. Marjorie Taylor Greene também. Pesquisas mostram que 1 em cada 4 eleitores republicanos discorda da guerra. Entre veteranos do Iraque e do Afeganistão, a base mais fiel de Trump, o ceticismo é ainda maior. O argumento de todos eles é o mesmo que Kent colocou na carta.
Trump fez campanha com America First, priorizar os americanos, não gastar vidas em guerras no exterior. E Kent termina a carta com uma frase que é quase um ultimato. O momento para uma ação corajosa é agora. Você pode mudar de rumo, ou pode permitir que avancemos ainda mais rumo ao declínio e ao caos. A decisão está em suas mãos. Então vamos juntar tudo o que aconteceu hoje. Israel matou os 2 homens mais poderosos que restavam no Irã numa única noite. O regime iraniano convocou protestos pelo Telegram, sinal de desespero interno. Mísseis iranianos caíram a metros de Netanyahu, e o diretor de contra-terrorismo dos próprios Estados Unidos pediu demissão, dizendo que a guerra foi construída sobre uma mentira, a mesma mentira do Iraque. Existem 2 caminhos a partir de aqui. No primeiro, Trump ignora os críticos. A guerra escala e os Estados Unidos ficam presos no Oriente Médio por anos, o mesmo padrão do Iraque, do Afeganistão. No segundo, a pressão interna cresce, as eleições de meio mandato chegam, as baixas americanas aumentam, e Trump precisa encontrar uma saída que não pareça derrota. A pergunta que ninguém está fazendo em voz alta é essa: se o próprio homem escolhido por Trump está abrindo a porta por dentro, o que isso diz sobre o que está acontecendo nos bastidores da Casa Branca agora? Você pode acordar com a guerra, pode achar que o Irã precisava ser confrontado, e isso é legítimo, mas quando o homem escolhido pessoalmente pelo presidente, veterano de 11 guerras, que perdeu a própria esposa num campo de batalha, quando esse homem diz que não consegue apoiar o que está sendo feito, alguma coisa está quebrando por dentro. E guerras que quebram por dentro costumam terminar de um jeito que ninguém planejou. Se você quer continuar acompanhando como essa guerra evolui e o que ela pode significar para o Brasil, se inscreva agora. O radar polêmico está rastreando tudo em tempo real. E no próximo vídeo, o que Trump está fazendo com Cuba ao mesmo tempo que bombardeia o Irã e por que os 2 movimentos fazem parte do mesmo plano.